A pergunta de US$ 1 milhão que não quer calar é: será que o governo Lula fica até o final dos 4 anos? E aí, uma série de especialistas políticos, comentaristas políticos, analistas políticos trazem conjecturas. Ninguém sabe a verdade, afinal, não dá para ter aqui a futurologia, a não ser que você seja de esquerda e esteja tentando condenar o Bolsonaro. Aí sim dá para fazer uma futurologia bem feita. Mas quando a gente faz uma análise, eu, por exemplo, sou filósofo político, a gente começa a ver sinais, e esses sinais é que são estudados. Quer um exemplo de um sinal? Vamos começar com essa matéria da CNN Brasil. 9 a cada 10 brasileiros percebem o agravamento da fome no país, diz estudo. Foi feito um estudo, pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, o IBPAD, mostra que doação de alimentos é a ação solidária mais comum entre os brasileiros. E o sentimento dos brasileiros hoje é que a fome está aumentando exponencialmente. De cada 10 brasileiros, 9 têm medo de passar fome. Essa é uma realidade que o Brasil encara hoje. O deputado Mário Frias, que é a oposição ao governo, ele citou essa matéria da CNN, né, que fala sobre isso, e ele fez um comentário aqui, teceu um comentário. O preço do amor está custando caro. Então ele ironizou aqui, né, a situação, dizendo que realmente está caro o preço do amor e que logo mais no jornal vai ter alguma informação passando pano para isso aqui. E é bem provável que sim. A grande verdade é que existem pautas sensíveis e essas pautas atingem diretamente a população, como uma delas a fome. Outra, saúde. A saúde no Brasil teve melhora durante a gestão Lula? Mas nem um pingo, mas nem um nada. Nada, nada, nada. Cadê aquela turma do L para falar que a saúde melhorou? A gestão do governo na saúde teve melhoras? Você sentiu alguma coisa? É óbvio que não. É óbvio que não. E aí temos a segurança pública. E aí tem muita gente que me critica muito porque eu cito de vez em quando aqui e gosto da postura desse cara, do Ciro Gomes. Inclusive, eu tenho o livro aqui, ó. Tá logo ali atrás, o Projeto Nacional. Só não vou procurar agora para não perder tempo aqui no editorial, que tem ideias boas. Olha só, um ponto que o Ciro Gomes cita aqui, matéria do Terra Brasil Notícias, eu sempre cito a fonte. O Ciro Gomes se diz assustado com o desfalque que o governo Lula faz em segurança pública. Ele vai diminuir 1/3 do que Bolsonaro gastou e vai aumentar o de propaganda. Eu vou colocar o vídeo do Ciro Gomes aqui, mas entenda uma coisa. Hoje, o maior calcanhar de Aquiles do governo Lula se chama segurança pública. Bahia está um caos. Outros estados também. Os estados que a direita comanda estão segurando o rojão. Mas onde o PT tem o dedo, tá podre. Tá aumentando. E isso aí tá gerando críticas e embates que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, tá fazendo ações, sabe, um placebo. Ou seja, finge que tá resolvendo alguma coisa, mas não tá. E aumenta a propaganda. E esse pode ser um dos calcanhares de Aquiles que podem fazer com que Lula não chegue até o final do mandato. Dá uma olhada no que o Ciro Gomes diz. Do atual governo Lula, 863 milhões de reais. O orçamento da segurança pública, 863 milhões de reais. Milhões com M de mola, M de milho. Só para vocês terem uma ideia se isso é muito pouco ou mais ou menos, eu vou esclarecer. O governo Lula já gastou 1 bilhão de reais, portanto, 300 milhões quase a mais do que com segurança pública, com propaganda. Pois é. E aí você vai me responder. O que você prefere? Propaganda falando bem do governo Lula ou segurança pública?
O seu sentimento é o mesmo que o meu, de maior insegurança? Eu tô com medo de sair na rua. Sair à noite na rua com a família, eu tenho medo. Minha filha faz direito, faz à noite. Eu tenho medo de sair. O seu sentimento é o mesmo que o meu? Pois é. A propaganda que esse governo faz não vai resolver o meu problema. E o seu? Também acredito que não. Isso. É exatamente o que eu estou lhe dizendo. E para o ano que vem, então agora, tal, vamos lá, vamos lançar um projeto. Toda a vida é isso. Tem um escândalo, mataram os médicos, a sociedade de classe média se assusta, começa a reclamar, a imprensa faz um barulho e tal. Então lá vem um novo projeto, um novo plano e tal. Vai olhar a grana, meu irmão. Vai olhar a forma de enfrentar o problema para tu ver como é mentira. Pura e simples mentira. O governo Lula propôs para o ano que vem, ou seja, esse ano é o orçamento que foi votado lá para trás pelo Bolsonaro. Pois bem, o Lula, achando muito dinheiro para a segurança e anunciando de forma mentirosa providências, propôs um orçamento 1/3 menor para o ano que vem do que o ridículo orçamento desse ano. Volto a dizer, o orçamento desse ano em segurança pública é menos 250 milhões de reais do que o Lula publica. É isso. E aí, o Ciro Gomes, ao citar aqui, ele citou 3 palavras que combinam muito bem na mesma frase. Governo, Lula, mentira. Porque qualquer ação que estiver sendo dita na segurança pública sem investimento e sem combate à corrupção adequado, sem combate ao crime organizado de forma adequada, se traduz em mentira. E aí, para piorar a situação, se um dos grandes problemas da segurança pública no Brasil é a droga, porque o ladrão que rouba celular, o malandro que vai roubar um celular é para comprar droga. Não é para arrumar a casa dele, não. Você pensa, esse cara que rouba o celular, você deve chegar na casa dele, deve ter uma mansão, deve ganhar muito dinheiro roubando celular, né? Não, ele usa tudo em droga. A mansão é na casa do traficante. E aí vem o STF, e eu vou citar isso no próximo editorial, e diz agora que o traficante de drogas em pequena quantidade vai começar em regime aberto, ou seja, só vai lá à noite para assinar um livro e, se tiver causa do albergado, dormir lá. Tá de brincadeira. E enquanto isso, mostra a competência ou o mal, a falta de moral dos órgãos de segurança pública do Brasil, dos órgãos que mantêm a segurança, que faz o quadro de segurança. Mais um desdobramento do caso das armas roubadas do Exército. General do Exército diz que o diretor de arsenal de guerra será exonerado após furto em São Paulo. Não tem ideia do que está rolando. Não tinham ideia do que está rolando. O general Maurício Vieira Gama, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste do Exército, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 19 de outubro, para dar mais detalhes sobre as 21 armas roubadas do quartel em Barueri, na Grande São Paulo. 8 foram recuperadas pela Polícia Civil no Rio de Janeiro. E aí, o Ale Freitas, que é do Rio de Janeiro, ele publicou, a Polícia Civil do Rio de Janeiro achou e consertou a cagada ou a merda, você encare da forma que você quiser o ícone aí, que o general, que o exército oficial fez. As .50 estavam na Gardênia. Parabéns, guerreiros. E aqui ele coloca a foto aqui, cita a foto aqui da apreensão das armas aqui, né? Só 8 foram recuperadas. Tá? Só 8 foram recuperadas. E ele cita o seguinte: Estado do Rio sempre prejudicado pelo Pacto Federativo, mas seguimos fortes. Dei seu elogio às nossas polícias aqui nos comentários. Pois é. E aí, parte das armas foram encontradas, mas isso não tira, tá? Não tira o reflexo do que é a segurança pública hoje, e que é um grande calcanhar de Aquiles. Lembra do diálogo cabuloso que circula nos vídeos aí, falando entre o PT e grupos armados? Pois é. Logo, logo, entenda, logo, logo, partidos como PCC, Comando Vermelho, grupos como PCC e Comando Vermelho serão partidos políticos. Deixarão de simplesmente ter apoio a partidos políticos e serão os próprios partidos políticos. Lá,
Na Palestina, a gente viu isso com Hamas. Colômbia, a gente viu isso com as Farc. Aqui no Brasil, é questão de tempo. É questão de tempo. E aí, a gente começa a perceber que o cidadão brasileiro de hoje, aquele mesmo que foi para as ruas, aquele que mesmo que se manifestou, não é o cidadão de antigamente que acreditava em tudo que a grande mídia dizia. Hoje são alguns incautos que ainda sentam aquela bunda gorda no sofá de casa, ligam uma TV e colocam na Rede Globo ou colocam nos grandes meios de comunicação ali, achando que esses são os únicos meios, as únicas fontes de informação. Isso está acabando. Está acabando. Vai acabar. Bora lá, mais matéria para vocês. Uma divulgação do PL, tá? Do Partido Liberal, oposição ao governo. Itaipu, tá? Itaipu é a grande usina de energia, mais dinheiro que energia. Olha o que cita aqui o PL. Itaipu usa 1 bilhão da conta de luz para fazer política para o PT. A fonte, Folha de São Paulo. PL Nacional. Aumento na conta de luz é efeito colateral da estratégia de Lula já visando as próximas eleições. O Tribunal Eleitoral vai analisar isso, será? Ou vai passar pano? O governo do PT está de olho nas eleições de 2024, mas esqueceu-se de um detalhe: o novo custo do programa de sustentabilidade e infraestrutura da usina binacional de Itaipu. É quase 1 bilhão, B de bola, a mais a serem distribuídos e cobrados diretamente na fatura de energia do povo. Diante disso, foi iniciada hoje, dia 19, uma comissão no Senado Federal que discute a regularidade dessa cobrança extra na conta do trabalhador. Pois é, disseram que o grosso ia entrar em setembro, mas está se estendendo aí para outubro, né? Porque a coisa está complicada. E aí, esse tipo de ação, o que consiste? Consiste no governo cobrar uma taxa extra na conta de luz de Itaipu, cobra mais caro. Esse dinheiro é voltado para fazer campanha para as regiões. Outros municípios que nem fazem parte da região estão sendo beneficiados com as verbas extras que vão ser liberadas para esses municípios. E para quê? Para os governos petistas, para as ações petistas fazerem campanha para o PT e perpetuar no poder, fazendo essa devassa que nós estamos vendo aí atualmente. Mas bora falar de uma coisa importante agora também. E lá na Argentina? Rola depois da manhã, é a eleição. E como que está a esquerda brasileira? Tremendo de medo, mas tremendo de medo mesmo. Olha o que o Haddad falou aqui. A possibilidade de eleição de Milei na Argentina preocupa o governo brasileiro, diz Fernando Haddad. Fernando Haddad, que é um dos nomes fortes do governo Lula. Afinal, é o ministro da Fazenda. É o Paulo Guedes do Bolsonaro, é o Haddad para o Lula. Pois é, e ele está preocupado com o Milei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que a possibilidade de Javier Milei chegar à presidência na Argentina é uma preocupação para o governo brasileiro. O candidato radical de extrema-direita, olha só a Jovem Pan, que gracinha. O candidato radical de extrema-direita venceu as primárias da disputa em agosto e desponta como favorito à eleição. Abre aspas para a fala do Haddad. É natural que eu esteja preocupado. Uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo dos séculos, preocupa. É natural isso, preocuparia qualquer um, porque em geral, nas relações internacionais, você não ideologiza a relação. Tá de sacanagem com a minha cara, né? O governo do PT falando que você não tem que ideologizar as relações. O cara que fecha com Cuba, mesmo Cuba devendo a gente. E eu vou fazer até uma análise, tá? Ó, o TV Viegas é um cara que eu sigo aqui. O cara é bom, o cara é foda. Economista. E eu aprendo muito com ele, tá? Eu que também sou da área de economia, né? E aí, eu achei interessante demais a forma que ele expõe as relações do Brasil com Cuba. E por que o PT tá morrendo de medo? Porque algumas mamatas vão acabar. O que vai rolar? O Milei falou, já taxou o Lula, né, como comunista raivoso,
já citou o Lula como realmente ele é, né? Vingativo, raivoso. E aí o Milei falou que não é qualquer coisa que ele vai negociar com o Brasil, não. Ele só vai negociar aquilo que for interessante, favorável à Argentina e ao povo argentino. E não vai ter qualquer tipo de negociação ideológica mais. Que agora vai abrir o mercado, que agora vai aplicar o dólar, vai acabar com isso de aplicar uma moeda que se desvaloriza o tempo todo. Vai apostar numa moeda que é muito mais valorizada, que é o dólar. Afinal, o peso argentino hoje está desvalorizado que não compensa nem mais imprimir a moeda porque o papel é mais caro do que a nota. É a esse nível que chegou. Esse é o reflexo da gestão esquerdista. E aí o medo do Haddad é que se Milei pega um país arrebentado pela esquerda e consegue levantar esse país porque há indícios que vai conseguir, ele que é um liberal, fala em negociar direto com a União Europeia sem precisar de intermediação da Mercosul. Já tem outros também, o próprio Lacalle-Pou no Uruguai já fala isso, tá? Ou seja, está quebrando esse vínculo aqui, essa bandeirinha ideológica do Mercosul aqui está se enfraquecendo. E aí chega o Milei e fala, não, tô cagando para o Brasil. Eu quero fazer a Argentina crescer. E aí, quando isso acontece, a coisa não vai bem para a esquerda. Tanto é que Milei tem que abrir os olhos. Empréstimo de $1 bilhão, ou seja, 5 bilhões de reais liberados pela Simone Tebet, que ainda não foi explicado que, segundo uma matéria da Folha de São Paulo, foi o Lula que pediu para liberar para a Argentina logo próximo ao período eleitoral. Chineses sendo pegos com dólares amarrados ao corpo indo para a Argentina. Para onde que esse dinheiro vai? Tem noção? É lógico que a gente sabe. E aí há um grande risco de Milei ser boicotado, totalmente boicotado nessas eleições, porque assusta e assusta muito a esquerda. E a esquerda, você já sabe como funciona, né? É um sistema gigantesco. Gigantesco. Você sabe como funciona em alguns países da América Latina. O narcotráfico é totalmente vinculado e banca eleições e banca campanha. Vocês sabem de como funciona. E aí será que esse pessoal do narcotráfico quer, talvez, quem sabe, um novo presidente, assim como tem El Salvador, um novo Nayib Bukele na Argentina? Será que os terroristas, os narcotraficantes querem isso? Eu acredito que não. E na sua opinião? Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.